Olá a todos! Num estado de muita alegria que a gente inicia um projeto novo do Bionatos, que se chama Maestria do Ser. Esse projeto veio como um chamado para compartilhar informações de qualidade para o nosso autodesenvolvimento, para a nossa autogestão, para que a gente tenha cada vez mais e mais recursos para encontrar o equilíbrio e ter uma mente mais clara, um coração mais sereno, conexão com o propósito que nos conecta à alma, ao nosso eu integral, o nosso eu maior, a maturidade espiritual. E de um espaço de muita gratidão, tá começando esse projeto com a Isabel, onde a gente tem uma amizade aí de quase 20 anos, é uma alegria imensa, de verdade, poder estar começando esse circuito de entrevistas com ela. A Isabel, ela vem de uma jornada longa, né? Uma jornada de passar por várias escolas e a gente sempre acompanhando e fazendo vários cursos com ela. Um ano era Tibete que a gente ia, outro ano era conhecimento da Índia, conhecimento do Egito, conhecimento, enfim, maia, diversas escolas. E diversas escolas que possivelmente encontram, né, se direcionam para a mesma fonte, através de linguagens e caminhos diferentes. Querida, queria que você contasse um pouquinho pra gente, pro pessoal, o que você acredita ser um bom caminho para a gente se tornar esse mestre de si. Então, é com muita gratidão. São dois filhos espirituais. Bastante emocionada. Fazendo bastante força para que eles possam mostrar mais para todos vocês muita coisa de novo. Então, gente, estou muito feliz mesmo por estar aqui, dando esse início. Eu venho falando para esses dois filhos espirituais que passar verdadeiramente aquilo que a gente acredita e que vibra faz uma diferença muito grande. Hoje em dia a mídia tem ajudado, oportunizado que nós possamos ensinar, tocar com o nosso campo de energia a cada pessoa. Eu não tenho medo da mídia porque eu sou muito autêntica, verdadeira dentro dessa mídia. Tenho procurado ensinar, como diz a Michele, a minha caminhada é longa, desde 1990. Eu fui aprendendo muito com cada passo que eu dava, cada coisa que eu escolhia, para que nesse momento eu pudesse verdadeiramente auxiliar vocês, para que vocês não precisem passar, assim como a professora, tantos anos nessa caminhada. Mas esses anos me trouxeram uma bagagem muito grande e essa bagagem, ela me mostra que se você vivenciou nas suas células cada um dos aprendizados, então não precisa muito esforço para convencer ninguém. Só precisa esforço para convencer alguém quem leu, mas não praticou, não interiorizou, não trouxe para o seu coração essa verdade. E eu digo para vocês que esses dois, meus pequenos, eles realmente vivenciam tudo aquilo que eles acreditam. Então eles foram bem ensinadinhos para que isso pudesse acontecer. Então, eu espero que tenham mais boas entrevistas no YouTube. Hoje eu digo o que é a maturidade e o que é a espiritualidade. É você aprender
com cada uma das religiões, das filosofias, mas não se prender em nada. Você não precisa ser só budista, você não precisa ser só um yoga hinduísta, você não precisa ser um espírita. Você é tudo isso e muito mais. Você é a verdade que você vibra. Porque se você passou por todas essas religiões e não compreendeu e não interiorizou nenhuma dessas verdades, então você perdeu tempo. Tá? O que eu tenho ensinado é aquilo que você precisa vivenciar dentro de uma religião ou dentro de uma filosofia, você vá lá, aprenda e solte. E interiorize esse aprendizado, ok? Uma professora de yoga que ela só vai para frente dos alunos ensinar posturas e ela não vive, ela não é uma professora de yoga. Me desculpa todas as outras que acreditam nisso. Um grande professor, mestre de Reiki, que nunca se aplica a Reiki, que não vive o Reiki, ele também não é um mestre Reiki. Então, para você realmente ser inteiro e maduro, você precisa vivenciar a cada passo, a cada instante, silenciando a sua mente, achando esse espaço de alinhamento com o seu eu divino. Então você se torna maduro, então você se torna inteiro, então você deixa de ser dispersivo, porque maturidade espiritual também você tem que estar atento a cada coisa que você vai fazer, presente em cada coisa. Não é começar a soltar e dizer, não, mas a vida hoje é uma dispersão. A vida hoje é uma dispersão para aqueles que escolhem serem normais dentro do campo mórfico de dispersão da terceira dimensão. Por isso que muito, quando a gente vai conversar com alguém, dependendo, você passa uma mensagem, ela entende outra completamente diferente, porque você está num patamar e a pessoa está recebendo naquele patamar que eu chamo de dispersão, onde você entende o que quer e ainda pior de tudo, sai dizendo que a professora disse e depois a professora aparece no próximo vídeo e fala, eu não falei isso não, porque essa professora aqui, ela está aqui para ajudar você a compreender que não dá mais para distorcer as coisas segundo o seu bel prazer e o seu entendimento, que é necessário você meditar sobre aquilo que você gostou de ouvir. Isso é bastante importante. E a meditação entra aí, porque se você lê um texto e imediatamente você interpreta numa interpretação rasa e sai passando, no terceiro, como se chama aquele telefone sem fio, na terceira pessoa já não existe mais nada do original. Então, é necessário ter um pouquinho mais de maturidade, de parar e respirar, sentir isso no coração. É a era do sentir, minha gente. O coração precisa estar desperto para isso. É muito bonito, assim, a riqueza de conteúdo que a Isabel tem, exatamente por todo esse caminho. E o que ela traz, gente, é a prática, né? É a interiorização. Isso faz sentido para mim, porque numa era onde todas as informações que saíram da caixa, porque era tudo muito fechado nas religiões, enfim, seitas e dogmas, e a gente teve que quebrar tudo isso e o conhecimento se abriu. Então tá tudo solto, a gente conecta com o que as nossas antenas tiverem conectadas, né? Então é importante essa interiorização, é isso que você está dizendo, né? Trazer para si, ver o quanto que aquilo traz significado e viver um caminho de verdade e de congruência. E é bonito isso, assim, a coragem de confiar e a coragem de você ser verdadeiro nesse espaço que é tão aberto e passando um conhecimento que vem desse sentir, o contato com o coração.
E aí você traz bastante, Beba, assim, a fusão das polaridades, né? O que significa essa fusão das polaridades aqui no coração? Esse ainda é um assunto um pouco polêmico, mas que nós não podemos fugir. Então, como a professora veio, eu brinco que em 1950 começou a nova era, eu nasci em 52 e fiquei esperando a minha turma chegar e custaram a chegar a turma. Mas enfim, isso foi me dando possibilidade de vivenciar tudo isso e de observar inclusive coisas que você fala para os outros, mas que o ouvido mais próximo é o nosso. Então, as pessoas que gostam muito de fazer palestras e de falar, preste atenção, porque o ouvido mais próximo é o seu e provavelmente aquilo precise ser dito para você também. Então, na verdade, houve, e isso faz parte de um teatro da terceira dimensão. Tudo isso é uma representação da nossa mente, tá? Então, nem eu e nem a Michele, não existe a Michele, não existe eu, somos todos um e tudo é criação dessa mente. Mas isso já é um processo um pouco mais evoluído para daqui uns 3 aninhos a professora começa a falar nisso. Mas por enquanto eu sou luz toda bonitinha e eu sou da fraternidade que só vibra a luz e eu não olho e não interiorizo essa sombra, a sombra está desse tamanho aqui fora. Então, por que é que a luz vai aumentando e a sensação de que a sombra está imensa? E aí aqueles que são pessimistas só olham para a sombra e falam, não vamos conseguir. Então ajuda a sombra a ficar um pouquinho maiorzinha, porque você dá força para ela. Então, se você compreender que você é luz e sombra, você vai conseguir essa interiorização e você vai conseguir se sentir inteiro. Tá? Eu disponibilizei um filme bem polêmico, cortadinho, porque eu não queria que as pessoas se distraíssem com isso, que se chama O Poder das Trevas. E quem é luz, muito bonitinha, só na luz, jamais vai olhar para esse filme. Mas esse filme, no final, ele tem uma revelação muito grande, que ele te diz, enquanto você foge do mal, ele corre atrás de você. Enquanto você quer duelar com o mal, ele se torna tão forte quanto, e o duelo quase sempre você não vence. Mas quando você compreende que aquele monstro que está ali fora, em algum momento você desconectou dele para que você pudesse ser a luz, e que você precisa interiorizar isso, isso é uma fala para alguns bastante delicada, tá? O planeta já está numa dimensão capaz de ter sido fechado o último portal, como eu falei, que foi fechado no início de julho, para que nós pudéssemos chegar nesse período que até o Chico Xavier falou também, né? Ele falou dia 20, para mim tinha a ver com o movimento do tempo cósmico, o calendário cósmico, tinha a ver com a onda encantada que começa. Então, esse portal já foi fechado no planeta. Alguns representantes deste mal ainda permanecem entre nós, e eles estão desesperados porque eles vão perder um bom emprego deles, né? Porque afinal de contas eles foram trazidos para essa experiência do planeta Terra para representar a sombra daqueles que querem ser só luz. Então,
Mas os grandes foram embora, gente. E quando cada momento que surge e que você bota todo o seu foco e o seu medo, você aumenta isso. Então hoje o que eu mais recebo é o tal do 5G que vai chegar e que vai acabar com todos nós. Quer dizer, Lúcifer foi embora, os capelas foram embora, agora tem o 5G por aqui. Então você não consegue parar de vibrar no medo. A maioria dos humanos vão buscando o tempo inteiro. Agora tem um tal de um chip que vão colocar que é o 666. Coitado do Lúcifer, ele foi embora, ele já está de férias, gente. Parem de achar monstros. Inclua tudo aquilo que você projetou no seu externo como sendo obsessores, como sendo... pare de se proteger, isso é outra coisa bem importante, porque enquanto eu me protejo, significa que eu estou morrendo de medo. Acreditando. Isso. Dando força para aquele externo poder me atacar. E ele ataca porque tem uma frequência que ainda não foi embora. E se eu vibro no medo, ela vem. Existe, dependendo de qual seja o patamar que... Hoje eu não me protejo mais de nada, mas vou dizer para vocês que eu já fiz horrores. E quanto mais eu botava símbolos e coisas, mais eu era atacada. Então foi um aprendizado na pele mesmo, desse processo todo. Então não adianta vibrar na luz se você não olhar para a sombra, não integrar, não incluir. É incluir, tudo pertence. Tudo pertence, tudo pertence. O Rio de Janeiro, o ano passado eu fui... Não, início desse ano, eu fui ao Rio de Janeiro e eu estava, antes de começar o workshop, eu estava projetada com centenas de pessoas no Cristo Redentor. E eu brinquei com meu mestre, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim dar o trabalho do Maturidade Espiritual, não vim fazer reunião com ninguém. Aí, ele tem bastante paciência com a professora aqui, ele me disse, você precisa ensinar as pessoas do Rio de Janeiro a rezar. Eles rezam muito, mas eles rezam muito pedindo proteção. Para que o mal seja levado embora, para que o mal seja... Enquanto nós não incluirmos esta parte de sombra que de alguma forma nós projetamos, que gerou a droga, que gerou a violência, que gerou a corrupção, não são os outros. Se existe corrupção na sua frente, no seu nariz, se existe drogado na sua esquina, de alguma forma é projeção sua. E se você tiver força de compreender isso, são milhares de pessoas que são libertadas de representar aquela parte de sombra. Então, talvez um ladrão bem violento ajude a velhinha a atravessar a rua, porque ele pode ter a oportunidade de ser bom, ele não precisa ser só ruim. E talvez você pare de ficar só com asas flutuando, sendo luz, e possa ver a sua sombra também. Esse vai ser o grande passo para a nova Terra, que nós não podemos chegar na nova Terra se nós não tivermos praticado essa inclusão. E o que seria um caminho de prática dessa inclusão, de transcender, de sair só para olhar para o lado positivo ou entrar e mergulhar na negatividade, no medo, enfim, né? Porque todos esses lados despertam, estão relacionados com o campo mental, emocional, energético, enfim, exercem influências nessa nossa bioquímica, no nosso sistema. E o que seria como um caminho de prática diária, né? E a gente sabe o quanto que você ensina e fala da importância da prática, da importância da disciplina. E o que seria uma prática que te leva a essa organização
de frequência do como eu vibro, transcendendo essas polaridades? Que dica que você daria? Bom, Ho'oponopono foi uma técnica mágica nesse planeta, tá? Ele é o primeiro passo. Ele começou a ser passado em 2006, eu sei disso porque eu recebi essa técnica por e-mail, a história de quem tornou conhecido o Ho'oponopono, 100% de responsabilidade. Pare de dizer que é o seu vizinho, é o seu marido, é o chato do seu pai, é o insuportável do seu filho. 100% de responsabilidade. Se eu estou vivendo isso, tá? E se eu me incomodo com isso, Dalai Lama não se incomodaria. Gosto muito do Dalai Lama exatamente por causa disso. Dalai Lama não ia querer mudar o pai chato, o filho esse, ou dar floral para criança de 2 anos de idade. Então, gente, tudo que eu estou me perturbando significa que existe uma matriz em mim. Se eu consigo passar o dia bem, mesmo que alguém esteja apedrejando o outro, mesmo que Brumadinho tenha matado um monte de gente, eu consigo ver que tudo isso faz parte daquilo que cada um escolheu segundo a sua bagagem, que é a nossa alma que trouxe para a nossa vida tudo, absolutamente tudo, para ver se nós conseguimos compreender isso. Enquanto nós queremos imediatamente achar um culpado, pronto, eu já saí do 100% de responsabilidade. Esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é: por que isso ainda me incomoda? Por que a Michele me diz algo que cria uma tensão dentro de mim? A Michele não tem nada a ver com isso. Ela simplesmente é alguém neste plano que veio com essa energia porque de alguma forma se afinizou com uma ferida antiga dentro de mim. E aí a constelação ajuda. Então, 2 coisas bastante importantes é você aprender que tudo que está no externo é uma sinalização daquilo que você precisa trabalhar. Então, por exemplo, você tem um restaurante e o restaurante começa a cair o movimento. Não adianta você fazer divulgação, não adianta você mudar a alimentação. Em primeiro, por que é que estava nesse patamar e por que é que veio para esse patamar? Exatamente porque tem alguma coisa, e Deus nos ama tanto, existe alguma questão familiar que precisa ser trabalhada aqui. Quando você trabalha aqui, você não divulgou mais, você não mudou o cardápio, a coisa foi assim. Tudo na vida é assim. Se algo não está dando certo, nós precisamos perceber quais são os sinais. Como olhar para isso, né? Eu trabalho bastante com uma parte da constelação que se chama os movimentos essenciais, né? Que é você olhar para aquela situação, acolher. Tá? Então, outra coisa que mudou bastante nesse momento planetário são as técnicas. Antes, a professora já foi xamã, arrancava, tirava, jogava fora, você saía dali completamente limpa. 2 semanas depois, você voltava de novo, eu limpava com o mesmo padrão, eu limpava, arrancava, tirava. Você conseguia sustentar 3, 4 dias, voltava de novo. Por quê? Agora é você com você mesmo. Ou você amadurece ou você amadurece. Ou então, vai vivenciar de novo e não é praga pro planeta que está passando aí, que é um planeta. Nós precisamos compreender como é que é o jogo e como sair dele. Então, é com a prática, é com a observação diária de si mesmo. Nossa, eu estava bem, por que eu fui lá naquele lugar e fiquei mal? Alguma coisa
alguma crítica, algum comentário, alguma coisa me fez me afinizar com uma energia mais, com uma vibração mais baixa, e eu entrei nesse patamar e saí nesse patamar. Para tudo, 2 segundos você consegue perceber, olhar, conversar com essa energia e dizer assim, olha, essa casinha aqui é minha. Então, eu agradeço profundamente. Eu sei que eu fui responsável, porque às vezes entrou uma pessoa e sem querer você olha para a pessoa e fala, nossa, que isso, que aquilo. Então, junto com aquela pessoa deviam ter frequências que ao momento que eu critiquei aquilo... Então, veja que é bem sutil. Nada de crítica, nada de julgamento, 100% de responsabilidade. Então, você está falando de unir essa responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida, e isso é muito forte, é muito empoderador também, né? No nosso caminho, a gente assumir a responsabilidade. Junto com esse eu observador, práticas de presença. Sim, exatamente. E aí a constelação... São instrumentos que são ferramentas. E aí, e os campos mórficos, que é o tema que ela vai trazer aqui hoje para a palestra no Bionatas. Então, o que você poderia falar rapidamente, porque assim, associando, a gente está falando de vários temas que assim, cada tema é um dia, uma palestra, um estudo muito profundo, né? Tanto o Ho'oponopono, assumir a responsabilidade, quanto técnicas de presença e autoobservação, é outro algo que ela traz, quanto da integração das polaridades, né? Eu saio só de um alimento, a identificação com uma polaridade, porque eu acredito que a outra não é legal e que chega de tudo isso, a gente inclui tudo. Que o budismo trabalha o tempo todo, a base do budismo é não tem apegos nem aversões. Então, esta é a linha de todo o budismo. Então, se você tem apego, ele escorrega da sua vida, e se você tem aversões, você atrai isso para a sua vida. Né? Mas não é assim no mental. Isso é um aprendizado interno que então você para de criar campos. Vamos entrar nos campos agora, tá? Porque ao nascer você traz um campo mórfico que é a memória, a sua memória em outras realidades, quem você é no vertical que está relacionado com a sua mônada, quem é nas outras realidades ou vidas passadas, para quem não consegue ainda absorver isso, tá? Porque a espiritualidade diz que nós temos que compreender que o que nós chamamos de vidas passadas são hologramas de tempo acontecendo simultaneamente, e isso a física quântica já explica. Mas eu sempre gosto de falar a palavra vidas passadas, que já é uma coisa que a gente interioriza. Então, eu tenho esse campo e eu escolhi, a minha alma escolheu o pai e a mãe e os irmãos que eu vou vivenciar, que tem outro campo. Meus ancestrais têm outro campo. A cidade, o lugar, os amigos, tudo vai formando campos. O Brasil tem um campo, e esse campo do Brasil vem desde a descoberta, onde existiu muitos saques e muita coisa, e isso faz parte dessa memória, tá? E aí, professora, como escapar disso tudo? Então, não se deixando entrar nesse jogo. Então, hoje, parece que a dualidade está maior, porque é como se algo estivesse se integrando, a gente queira ou não, porque se eu não compreendi como interiorizar isso, Deus, que nos ama bastante, vai me mostrar que eu não sou tão boazinha assim. Eu vou sair ali na rua
e em vez de pegar uma velhinha no colo, eu não dou a mínima para ela e a velhinha morre atropelada. E aí eu vou para casa pensando que eu sou muito ruim, porque afinal de contas eu era tão boazinha, tá? Então, primeiro passo para você não se deixar levar é saber que você pode ser ruim e pode ser boa. Isso foi a grande cura que eu tive. É saber que cada um está passando pelo que tem que passar e que eu não consigo salvar ninguém, a não ser que a pessoa queira ser salva, tá? Então eu posso, essa nossa conversa pode salvar muita gente, porque se a pessoa estiver pronta, ela abre o seu coração e absorve o que nós estamos abertas para passar, ok? Então, os campos mórficos, eles trazem memórias para serem curadas. E aí, cada vez que entra um presidente, a gente parece que se agrava mais a coisa do campo mórfico, os roubos, os saques, as coisas todas parece que ficam melhor, porque ninguém para olhar para isso. Ninguém para fazer o que fez, que eu não sei o nome dele, mas eu vou honrar sempre a constelação que um constelador fez pelo Brasil, que foi linda. Passou na internet aí, foi uma coisa muito linda. Então, quando você consegue entrar nesse campo mórfico e acolher todos os que foram excluídos, na constelação tem duas palavras parecidas como no budismo. É o excluído e o incluído de volta. Então, todas as pessoas que morreram, os índios que morreram, os escravos que morreram, aqueles que mataram escravos, aqueles que chicotearam, eles de alguma forma, quando eles morrem, eles tomam consciência e eles começam a gerar um pulsar desarmônico no campo. Então, se eu consigo, sentindo Mãe Maria através de mim, eu gosto muito de sentir Mãe Maria através de mim, e eu vou lá e consigo incluir isso faz uma diferença muito grande. Nesses momentos, a gente trabalhou com um campo mórfico há uns 2 meses atrás, muito grande, que era o campo dos suicidas. E esse campo dos suicidas, eu fiquei 2 semanas só emanando a distância. Eu senti a Mãe Maria e eu senti uma falta de ar imensa, porque quando é muito denso, parece que não vou conseguir, mas eu sei que tinha uma parte minha que estava lá. E só foi possível entrar em contato com o guardião do lugar onde as pessoas que estavam morrendo, se eu não tinha te contado antes, das pessoas que estavam morrendo e sentindo aquela vontade, quando a Noemi ficou ampliando o campo de energia e eu desci na sombra cara a cara com o guardião daquele espaço. Não foi uma coisa fácil, mas eu não tinha sequer um julgamento e uma emoção. Eu brinquei, agora eu iluminei mesmo, porque eu precisava lidar com o olhar e a energia, e eu dizia mentalmente para ele: você é grande, eu sou pequena. E ele brincava comigo: você é metida. Porque eu estava lidando com uma força e eu precisava que, de alguma forma, aquela energia tão rancorosa recebesse a única coisa que vai curar todo mundo, que é o amor. Então, meu coração saía raios de luz, e ele, às vezes ele ficava furioso, às vezes ele amolecia, e eu ia quase como catequizando ele. E no momento que eu estava conversando, que ele começava a deixar de ser rancoroso, algumas pessoas eu via seres sendo liberados daquele... É uma prisão energética, não tem parede, mas eles não conseguem sair. Então,
Se você consegue compreender dentro de um campo mórfico o benefício que esse amor faz quando você inclui aquele que você está jogando pedra, é uma diferença muito grande. Muito grande para o seu processo e para o processo da humanidade. Se responsabilizar, incluir, fazer esse caminho de autoobservação nas práticas de presença. Isso. Qual que é a contribuição quando a gente trabalha tudo isso em nós, nesses níveis de elevação de consciência planetária, né, Bel? Sim, não precisa ter o mérito, como eu digo assim, ó, a gente tem uma poupança imensa no céu, mas é a inteireza que traz para você. E não importa se alguém vai saber ou não vai saber, ou o que você fez. É você, uma pessoa neste campo de energia, ajuda 200, 300 pessoas. E uma pessoa querendo ir lá salvar meia dúzia no inferno, é difícil porque não consegue. Então eu não estou nem dizendo para vocês irem chegar perto, porque eu treinei muito para conseguir estar na frente de um guardião desses. E Mãe Maria diz assim, ó, é necessário que uma pessoa encarnada esteja junto para que o benefício possa ser feito. Tá? Então, cada atitude dessas é uma flor de lótus que nasce. Algo que expande, né? Isso. Manter a sua frequência alta, perceber quando ela baixa, estar feliz mesmo sem saber porquê. Porque de felicidade. Esse estado de felicidade, a alegria altruísta é algo que surge, aí você olha e fala, não tem nada acontecendo no externo. Então, são pequenas coisas que começa com o agradecimento. O agradecimento, ele é uma prática. Agradece tudo que você está fazendo na sua vida e aos poucos essa gratitude vai surgindo no seu coração e você não precisa mais dizer a palavra eu agradeço, porque já tem uma compreensão, mas ela ainda precisa ser praticada. Para quem ainda consegue permanecer na vítima, pare de contar historinhas. Se contar para mim, eu devolvo inteirinha para vocês, porque não é mais momento, ninguém é culpado. Nós somos responsáveis 100% por tudo que está nos acontecendo. Nós não precisamos sofrer, mas a única coisa que faz você sair de um estado de dormência é o sofrimento. Agora eu vou morrer, então eu acho força. Isso para mim, na verdade, é burrice, mas enfim, alguns ainda precisam de um grande estresse, de um grande desgaste, de um susto, de um coração quase infartando para poder sair da sua zona de conforto e adormecimento. Mas eu não acredito que alguém precise disso se ele consegue despertar, e está todo mundo despertando, já aviso vocês, não é só nós aqui que estamos falando com vocês, o despertar é planetário neste momento, coletivo. E esse despertar é como uma pequena flor que começa a se abrir. Então você tem que saber regar, você tem que saber cuidar e dar amor. Quantas preciosidades nesse tempo, né? Que pode abrir vários leques e espaços para a gente olhar para o estado de gratidão e nutrir o estado de gratidão em nós. Para a gente olhar para cada conhecimento que chega até nós, interiorizar, ver o significado que faz sentido e colocar em prática, ser congruentes. Aí é vibrar nesse campo de verdade e o quanto nos fortalece, né, esse campo de verdade. Praticar esses presentes que a humanidade recebeu, que é o Ho'oponopono, a constelação e tantas ferramentas. Existe aí uma abundância de ferramentas para que a gente possa integrar essas polaridades
e vibrar num nível de consciência desperto, né? Estar na vida desperto e em estado de felicidade, né, Isabel? Em estado de expansão, em uma felicidade. Quando a gente fala em felicidade, me vem o sânscrito, que é Ananda, né? É o estado de bem-aventurança, é um estado de felicidade incondicional. Isso. E aí, tudo, quando você está nesse estado, absolutamente tudo que você precisa lhe será dado. E aí você vai conhecer o que é precipitação e abundância. A abundância não faz parte de eu praticar com decretos ou coisas. Ele ajuda a tirar camadas, mas é um estado onde você vai aceitando aquilo que há da forma que há. E quanto mais você não quer nem excluir e nem se apegar, mais você vai entrando nesse estado centrado, e esse estado centrado te traz o silêncio, te traz a abundância, te traz a pessoa certa, o momento certo, você entra em sincronicidade, e vou dizer para vocês que é muito bom isso. Que lindo. Então, nós queremos agradecer. Espero que ela traga muitas outras pessoas e que ela também fale, porque ela tem uma sabedoria muito grande. Mas nesse momento também nós precisamos deixar vocês interiorizar tudo isso que nós falamos. Muito grata, um caminho lindo aí como planeta para todos os seres humanos, né? Que a gente possa abrir as nossas asas. Namastê. Namastê. Bem Dá pra acabar mesmo, né, Ian?